Dando continuidade ao nosso curso de Mecânica dos Fluidos, trataremos agora do Teorema Pi de Buckingham. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Marques, professor da Universidade Estadual de Maringá. O Teorema Pi de Buckingham, frequentemente tratado nos livros de Mecânica dos Fluidos como o Teorema Pi, visa determinar os agrupamentos de variáveis em um problema físico. Estes agrupamentos de variáveis recebem o nome de parâmetros π. Estes parâmetros π simplificam muito os procedimentos experimentais e por isso a importância de obtê-los adequadamente. Vamos citar o exemplo do escoamento em conduto forçado passando pela válvula corrediça já mostrado. É através da aplicação do teorema π que determinamos os parâmetros π1, π2 e π3. E determinamos o parâmetro contendo a variável dependente e os parâmetros contendo as variáveis independentes. Neste caso, o parâmetro π1 contém a variável dependente e os parâmetros π2 e π3 contêm as variáveis independentes. A equação que relaciona os parâmetros seria o resultado final e é obtida experimentalmente em laboratório. O objetivo da quase totalidade dos problemas de análise dimensional é aplicar o teorema de Buckingham, ou seja, determinar os parâmetros π. Em uma definição mais rigorosa, o teorema π afirma que um problema físico possui k grupos adimensionais de variáveis e pode ser determinado pela diferença entre n e m, onde k representa a quantidade de parâmetros π para resolver o problema, n é a quantidade de variáveis envolvidas e m é o número de dimensões independentes do sistema MLT ou FLT, conforme o sistema adotado. O conjunto n de variáveis do problema inclui tanto a variável dependente quanto as variáveis independentes. Na determinação dos parâmetros adimensionais de um fenômeno de escoamento a ser resolvido, podemos seguir estes 6 passos. Passo 1. Listar as n variáveis x1, x2 até xn, que se supõem relevantes no escoamento de fluido. Estas variáveis podem incluir variáveis geométricas, propriedades do fluido e efeitos externos que influenciam a variável a ser estudada. Quantidades que não devem ser incluídas. Quantidades que não têm influência sobre a variável dependente. Variáveis que dependam umas das outras, como por exemplo, área e diâmetro. Passo 2. Listar as m dimensões fundamentais primárias envolvidas no problema, seja em MLT, seja em FLT. Atenção! Em problemas de transferência de calor, você também pode precisar de T para a temperatura. Em sistemas elétricos, pode precisar de Q para representar a carga elétrica. Se uma das variáveis for adimensional, ela constitui por si só um grupo π. Se duas variáveis xi e xj tiverem a mesma dimensão, formam um grupo π com a razão xi dividido por xj. Passo 3. Tomar m das variáveis xi, de forma que todas as dimensões físicas estejam representadas no grupo. Estas variáveis recebem o nome de variáveis repetitivas. Não incluir como variável repetitiva. Variáveis menos propícias ao trabalho experimental. Por exemplo, a viscosidade é mais difícil de se conseguir fazer variar numa faixa ampla do que a velocidade. Portanto, a velocidade é mais propícia ao trabalho experimental do que a viscosidade. Não devemos também incluir como variável repetitiva a variável para a qual se deseja obter a equação, ou seja, a variável dependente. Um par de variáveis tais que a dimensão de uma seja a potência da dimensão da outra. Por exemplo, comprimento e momento de inércia. Passo 4. Para cada uma das variáveis remanescentes, tomar o grupo obtido nos passos acima, cada uma elevada a um expoente desconhecido e mais essa variável elevada a 1. Passo 5. Resolver as equações dimensionais resultantes e encontrar o valor de cada expoente. Passo 6. Verificar se cada grupo obtido é adimensional.
Vamos dar um exemplo para demonstrar a aplicação dos 6 passos de modo detalhado. Consideremos a força de arrasto devido ao escoamento sobre uma esfera lisa, estacionária e completamente imersa em uma corrente uniforme. Vamos obter o conjunto de grupos adimensionais que possam ser utilizados para correlacionar dados experimentais. Passo 1. Listar as n variáveis. Suponha que consideremos como variáveis do problema a força de arrasto Fa, a massa específica ρ, a velocidade do fluido v, o diâmetro da esfera d e a viscosidade dinâmica μ. A força de arrasto é a variável dependente. As demais são as variáveis independentes. Portanto, 5 são as variáveis, ou seja, n igual a 5. Passo 2. Listar as m dimensões fundamentais primárias. Determinando as dimensões elementares MLT para cada variável, chegamos a estas relações. Como são 3 as dimensões elementares no sistema MLT que compõem as dimensões, chegamos a m igual a 3. Passo 3. Tomar m das variáveis xi de forma que todas as dimensões físicas estejam representadas no grupo. Como k igual a 5 menos 3, ou seja, k igual a 2, concluímos que serão 2 os parâmetros π que serão levados a experimentações em laboratório. Tomaremos 3 das 5 variáveis repetitivas, velocidade, diâmetro e massa específica. Portanto, a força de arrasto Fa e μ não são variáveis repetitivas, já que a força Fa é a variável dependente e a viscosidade dinâmica é obtida como produto da massa específica, velocidade e o diâmetro. Passo 4. Para cada uma das variáveis remanescentes, tomar um grupo obtido nos passos acima, cada uma elevada a um expoente desconhecido e mais essa variável elevado a 1. Para a determinação dos parâmetros π, nos utilizamos de um artifício. Como o parâmetro é um número adimensional, então a potência das dimensões elementares se anulam. Tomemos, por exemplo, o parâmetro adimensional que denominamos número de Reynolds. Escrevendo em termos de dimensões elementares MLT e resolvendo, chegamos a essa equação. Como a viscosidade dinâmica está no denominador, sua potência fica elevada a menos 1. Substituindo as dimensões elementares e desenvolvendo as relações, concluímos que em termos dessas dimensões, o resultado só poderia ser a unidade, já que o número de Reynolds é um parâmetro π muito comum em análise dimensional no escoamento de fluidos. Retomando a solução do nosso problema, envolvendo a força de arrasto sobre uma esfera imersa, vamos utilizar a condição de adimensionalidade obrigatória do parâmetro, organizando a seguinte estrutura. m elevado a zero, L elevado a zero e T elevado a zero são iguais a 1. ρVD são as variáveis repetitivas. Fa é a primeira variável não repetitiva. Determinar o primeiro parâmetro π passa a ser resolver os expoentes A, B e C. Passo 5. Resolver as equações dimensionais resultantes e encontrar o valor de cada expoente. Substituindo as dimensões elementares, agrupando-os e resolvendo os expoentes A, B e C, chegamos à conclusão que o expoente A é igual a menos 1, o expoente B é igual a menos 2 e o expoente C também é igual a menos 2. Substituindo A, B e C na equação inicial, obtemos o primeiro parâmetro π. Determinando agora o segundo parâmetro π, substituindo as dimensões elementares, agrupando os expoentes de mesma base, concluímos que o expoente D é igual a menos 1, o expoente E é igual a menos 1 e o expoente F igual a menos 1. Portanto, o segundo parâmetro π é igual à razão entre a viscosidade e o produto de massa específica, velocidade e diâmetro. Desta forma, determinamos os parâmetros π1 que contém a variável dependente
e π2, que contém as variáveis independentes. Chegamos, portanto, à conclusão que o parâmetro 1 é função do parâmetro 2. Substituindo os parâmetros, temos, portanto, que FA sobre ρ V ao quadrado D ao quadrado é função de μ sobre ρ VD. Passo 6. Verificar se cada grupo obtido é adimensional. Essa etapa é uma certificação de que os cálculos estão corretos. Substituindo as dimensões, está confirmada, portanto, a adimensionalidade do parâmetro 1. Fazendo o mesmo para o parâmetro 2, confirmamos então a adimensionalidade do parâmetro 2. A relação entre os parâmetros está, portanto, confirmada e, a partir desse ponto, poderíamos iniciar os experimentos em laboratório para determinar uma equação que relacionasse tais parâmetros. Com esta apresentação do teorema π, estamos preparados agora para conhecer os parâmetros adimensionais frequentes em mecânica dos fluidos, assunto do nosso próximo módulo. Um forte abraço.